essa massa desmancha na boca. Olha que beleza, gente. Fica uma massa super leve e uma empada bem recheada. Oi, gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é uma empada de frango deliciosa e muito fácil de fazer. Essa empada fica com uma massa leve que desmancha na boca. E o melhor, essa massa é feita com apenas 3 ingredientes. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E vamos começar fazendo o recheio da nossa empada. E para isso eu vou colocar um fio de óleo na panela. Aqui é bem pouquinho. Em seguida, vou colocar 3 dentes de alho amassados. E uma cebola grande picada. Agora é só mexer até essa cebola dar uma boa murchada. Esse recheio de frango cremoso você pode usar para fazer outros tipos de salgados. A cebola já deu uma boa murchada. Olha o ponto, gente. Agora eu venho com salsinha, que é a gosto. Pimenta do reino, também a gosto. Colorau, para ficar com uma cor bem bonita. E aqui também é a gosto. Misturo tudo novamente. E olha como já vai ficando o nosso molhinho. Depois de tudo bem misturado, eu venho com molho de tomate, que eu vou colocar um sachê de 300 gramas. Também vou colocar 100 ml de água. Misturo tudo. E depois de tudo bem misturadinho, eu venho com o peito de frango. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Ele foi cozido somente na água e sal. Depois, gente, eu triturei ele no liquidificador. E ele fica assim, todo pequenininho. Misturo tudo. E se você quer aprender a fazer o filé de frango assim, bem desfiadinho, eu vou deixar um link aqui pra você. Lá tem todos os detalhes. Mas não vai agora não. Espera o vídeo acabar e depois você vai. Chegando nesse momento, você vai experimentar o sal. Lembrando que o filé de frango foi cozido na água com sal. Então você experimenta e coloca bem pouquinho. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de chá. Mas experimenta e vê se está a seu gosto. Misturo tudo. E agora vamos dar cremosidade a esse recheio. E para isso eu vou precisar de uma colher de sopa de farinha de trigo, que eu vou colocar aqui no recheio. Vou mexer tudo e vou ficar mexendo por 1 minutinho. É o tempo de cozinhar bem o trigo. O recheio para empada não pode ser muito molhado. Ele tem que ser cremoso, mas não muito líquido. Por isso que a gente usa a farinha de trigo. Ela dá o ponto certinho nele. Já passou 1 minuto e o trigo já está bem cozido. Olha como já fica o nosso recheio, ó. E para deixar o nosso recheio mais gostoso ainda, eu vou colocar 1 copo de requeijão. Esse é aquele requeijão tradicional mesmo. É um copinho de 200 gramas. E é só misturar tudo. Olha como muda a cara do recheio esse requeijão. Esse requeijão faz toda a diferença no resultado final do recheio. E aqui é só ficar mexendo por mais 1 minuto. Já passou 1 minuto e olha como fica o nosso recheio de frango. Olha que beleza, gente. Super cremoso, mas não está líquido. Esse é o recheio perfeito para empada. Agora eu vou apagar e vou reservar. Eu preciso desse recheio bem frio. E o recheio frio é uma dica muito importante para a sua empada dar certo. Nunca coloque o recheio quente na massa de empada. Isso porque o recheio quente deixa a massa embatumada e fica crua por dentro. Enquanto ele esfria, vamos fazer a massa da empada. E para a massa da nossa empada, eu tenho aqui na minha vasilha 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Nesse trigo eu vou colocar meia colher de sopa de sal e vou misturar tudo. E agora eu venho com o nosso terceiro e último ingrediente da massa, que é a margarina. Nesse 1 kg de farinha de trigo eu vou colocar um pote de meio quilo de margarina. E ela tem que estar assim, ó, em temperatura ambiente. Isso porque ainda não está muito calor aqui na minha cidade. No verão, quando está muito quente, aí sim eu uso a margarina gelada. E uma dica, gente, não é propaganda, mas a coalha é o que dá melhor resultado na massa, tanto na textura quanto no sabor. Agora eu vou misturar aos poucos a margarina e a farinha de trigo. Eu não vou misturando tudo de uma vez só. Eu vou fazendo esse detalhe, ó, trigo e margarina. Vou misturando até ficar uma farofinha bem úmida. E a gente vai fazendo esse movimento, ó. Trigo e margarina. É só ir passando. E só depois que estiver tudo bem misturadinho que eu venho apertando tudo. Por enquanto é bem de leve. É só ir misturando com a pontinha do dedo, ó.
Olha como já vai mudando o trigo. E essa é uma dica muito importante para sua massa ficar daquele jeito desmanchando na boca. Olha que simples, gente. É só esse movimento. Olha como o trigo já vai mudando, ó. Vai ficando bem úmido. Muda até a cor. O trigo e a margarina já estão bem misturadinho e olha como fica a nossa farofinha úmida. Tá vendo, gente? Tá bem molhadinha, ó. Agora sim eu posso apertar tudo de uma vez só, até dar ponto. E vamos dar ponto com o calor da nossa mão. Mas ele pega ponto super fácil, ó. Peguei uma quantidade de massa e vou apertando. Olha como já vai pegando ponto. E assim eu vou fazer até essa massa ficar toda unida. Mas não se preocupa que eu vou te mostrar o ponto certinho. Minha massa já está pronta e olha como ela fica, ó. Para você saber se ela está no ponto certinho, é só pegar um pedacinho de massa, aperta na mão e aqui eu vou dar uma achatada. A massa fica assim, lisinha, porque ela está no ponto certo. Ela tem que ter liga. Esse é o ponto da nossa massa de empada. Agora, como ela aqueceu com o calor da minha mão, eu vou deixá-la na geladeira por 20 minutos. Minha massa já está gelada e agora eu vou te mostrar as forminhas que eu vou usar. E para montar a nossa empada eu vou usar essa forminha descartável. Essa tem 80 ml. Você encontra ela facilmente em qualquer loja de embalagem e em lojas que vendem produtos para festa. E ela vem assim, ó, pacote com 100 unidades. Tem várias marcas no mercado. Essa forminha tem 9 centímetros de diâmetro e 2,5 de altura. Mas tem outros tamanhos no mercado. E você escolhe ver o que é melhor para o seu cliente. E vamos começar a montagem da nossa empada. E para deixar todas as empadas do mesmo tamanho, eu vou usar uma colher como medida. Essa aqui é uma colher de sopa. Vou pegar uma colher bem cheia, que em gramas são 40 gramas de massa. Aperto. Olha como fica a nossa massa, gente. Super maleável. Aperto e vou dando formato de bolinha. Agora é só achatar com a mão. E se você preferir, pode abrir uma boa quantidade de massa no plástico. E depois vir cortando. Assim eu acho que fica bem mais fácil. Mas fica a gosto de cada um. Olha como fica a minha massa, ó. Bem lisinha e maleável. Agora é só colocar essa massa na forminha. Aqui eu coloco e vou arrumando com o dedo. Eu vou fazer até essa bordinha. O excesso de massa é só tirar com o dedo mesmo, ó. Sempre deixando assim uma boa cavidade. Vou fazer mais uma para você ver. Pego uma colher de sopa bem cheia de massa, em gramas, lembrando que é 40 gramas. Aperto e vou achatar. E vou arrumar essa massa dentro da forminha. Olha que fácil. Aqui é só ajeitando com o dedo. Como a massa está bem maleável, ela vai se arrumando rapidamente. Tiro o excesso de massa e aqui onde não tem eu coloco. E assim eu vou arrumando a minha massa. Olha como é fácil essa montagem. Eu vou continuar colocando a massa na forminha e já volto para a gente colocar o recheio. Já coloquei a massa em todas as forminhas, agora eu venho com o recheio. Vou pegar uma colher de sopa de recheio e colocar aqui na forminha. Aqui, gente, é só arrumar. E um detalhe, ó, o recheio tem que ser aqui, ó, na bordinha. Não pode ficar muito alto, porque se ficar muito alto na hora de assar, vai abrir a tampinha. Então você mede por aqui, ó. Coloque e arrumo. Aqui é só deixar tudo bem arrumadinho. E já vou vir com a tampinha. E a tampinha, gente, é super fácil de fazer. É a mesma coisa, vou pegar uma colher de sopa, sendo que dessa vez não vai ser tão cheio, porque é só a tampinha. Em gramas vai ser 25 gramas. Aperto, sendo que agora eu vou abrir no plástico. Coloco a minha massinha aqui no plástico e dobro ele, ó. E vou abrir com a mão mesmo. Dou uma leve apertada e vou abrindo, ó. Olha que fácil. E para saber se está no tamanho certo, eu vou usar uma outra forminha, ó. Sendo que é o contrário. Vou abrir mais um pouquinho. Ela tem que passar da forminha. Passou um pouquinho só da forminha, já posso tampar a nossa empadinha. E olha que fácil, gente. Coloco a empadinha aqui e viro. E aqui com o dedo eu vou fechando, ó.
Vou apertando e fechando. E ao mesmo tempo eu vou tirando o excesso de massa. Aqui é só arrumar, para ficar bem bonitinho. Olha que fácil, gente. Tampei, tirei o excesso de massa e ela já está perfeita. Vou tampar mais uma para você ver. Uma colher de massa. Aperto e vou dando um formato de bolinha. Lembrando que a tampa é uma colher de sopa não muito cheia. Coloco a minha massa aqui no plástico, dobro e vou fazer ela. Vou abrindo com a mão mesmo. No plástico, gente, ela vai ficar bem lisinha. Vou medir com a forminha e já posso tampar a empada porque ela tá passando da forminha. Venho com a minha empada e coloco aqui em cima da massa. E é só virar. Olha que fácil de fazer. Vamos apertando para cortar, tirar o excesso da massa e fechar ao mesmo tempo. Aqui eu dou um retoque para ficar bem fechadinha e dou uma alisadinha. Olha que perfeita que ela fica. E assim eu vou fazer com toda a minha empada. Já montei todas as empadinhas, agora eu vou pincelar elas. Aqui eu tenho 2 gemas que eu vou colocar um pouco de óleo. Não é muito, ó. Vou dar uma batida com o garfinho, só para ficar tudo bem misturado. Já está bem batidinho. Agora, com a ajuda de um pincel, eu vou pincelar cada uma dessa empada. Essa gema vai deixar ela com aquela cor bem bonita. Já pincelei toda a empada e uma dica muito importante para não queimar o fundo dessa empadinha é sempre colocar essa forminha da empada em uma outra forma maior. Essa forminha da empada tem um fundo muito fininho e se você colocar ela diretamente lá na grade do forno, vai queimar o fundo da empada. Então, sempre coloque uma outra forma por baixo. E agora é só levar ao forno para assar e vai ficar assando por 35 minutos na temperatura de 200 graus. Lembrando que eu já deixei meu forno pré-aquecendo por 10 minutos. Nossa empada já ficou pronta e olha que linda que ela ficou. E para você que quer congelar, recomendo que você congele ela assim, depois de assada. Quando ela estiver bem fria, você leva ao congelador até ela ficar durinha. E só depois disso você pode armazenar em saquinho ou em bandejas. E quando for usar, é só tirar uns 30 minutos do congelador e deixar em temperatura ambiente. E depois é só aquecer no forno convencional. E agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E olha que linda que ficou essa empada. Dá até água na boca, não é mesmo? A empada você vende assim mesmo, na forminha, mas ela sai facilmente. E olha que linda que fica. Agora preste atenção na qualidade dessa massa. Olha que beleza, gente. Fica uma massa super leve e uma empada bem recheada. Essa massa desmancha na boca. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. Com uma massa dessa e um recheio desse, não tem como você não vender essa empada. Vai ser um sucesso em qualquer lugar que você for vender. E se não quiser fazer para vender, faz para casa mesmo. Com certeza todos da sua casa vão amar. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 35 e renderam 20 unidades. Então, 35 dividido por 20, cada uma vai sair a R$ 1,75. E a sugestão de venda é R$ 6. E a validade dessa empada é 3 dias na geladeira. E você também pode congelar, que vai ser 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.